Webinar Positivamente. Apoio Cristália, sempre um passo à frente. Olá, muito boa noite a todos os participantes que estão conectados conosco a partir de agora e sejam muito bem-vindos aqui ao nosso encontro. O meu nome é Renata Jabali, em nome do Laboratório Cristália, eu dou as boas-vindas a todos vocês. Bom, esse é o nosso terceiro webinar neste mês de Setembro Amarelo. E os nossos encontros terão sempre como tema principal a prevenção do suicídio. E eles serão realizados sempre às terças-feiras, das 19h30 às 20h30. E desde já eu convido vocês a participarem com as suas perguntas. Ao final da apresentação da nossa palestrante convidada, nós teremos um tempo reservado especialmente para responder as perguntas de vocês. O conteúdo dessa noite está excelente, então, ao longo da palestra, podem fazer as suas perguntas, ok? Para enviar as suas perguntas, eu peço que vocês utilizem o botão que fica no rodapé da tela de vocês, que é o botão Q&A ou o botão QIA. Por favor, não utilizem o botão do chat, porque senão as perguntas de vocês não chegam até nós, ok? Então, lembrem-se de usar o botãozinho que está lá no rodapé, QIA, ou, se preferirem, Q&A. Muito bem. Hoje nós teremos como palestrante convidada a psicóloga Karen Scavacini. Ela é psicóloga e fundadora do Instituto Vita Aleri de Prevenção e Pós-Venção do Suicídio. Ela é representante da IASP aqui no Brasil e diretora científica da ABEPS, a Associação Brasileira de Estudos e Prevenção do Suicídio. E o tema da sua apresentação será Pós-Venção no Suicídio, a abordagem dos sobreviventes, ou seja, dos familiares, amigos e profissionais de saúde. Como moderadora, nós também temos a doutora Alexandrina Meleiro. Ela é doutora em psiquiatria pela Faculdade de Medicina da USP e coordenadora da Comissão de Estudos de Prevenção do Suicídio da Associação Brasileira de Psiquiatria e também membro da Comissão de Atenção à Saúde Mental do Médico da ABP. Então, para iniciar a nossa programação, eu vou passar a bola para a doutora Alexandrina. Boa noite, doutora. Boa noite, Renata, e boa noite, Karen, e a todos que estão nos prestigiando, que já contam com 47 pessoas aqui prestigiando. O tema de hoje, né, pensando em prevenção, nós estamos trazendo algo que muitas vezes é esquecido, não abordado, mas é de extrema importância, a pós-venção. Nós vamos ter explicação para que vocês entendam bem o que é pós-venção. Pós-venção, como diz o nome, é depois de ocorrido, infelizmente, o desfecho do suicídio. E a quem nós atendemos se ocorreu o desfecho do suicídio? Aos familiares, aos amigos, aos profissionais de saúde, aos profissionais da Polícia Civil, Rodoviária, Bombeiro, todas as pessoas, a equipe que teve contato de alguma forma e que ficam mexidos com essa perda, que é um luto bastante difícil, o luto pelo suicídio. E eu trouxe a expert no assunto, em termos de Brasil, ela que tem várias titulações, inclusive internacionais, lá no Instituto Karolinski, né, Karen? Que você pode falar muito mais do seu currículo. É uma parceira incrível na Associação Brasileira de Psiquiatria, ela está como diretora científica, eu como vice-presidente, fazemos uma dobradinha maravilhosa lá na BEPS. Eu convido vocês para terem acesso ao site. Agora eu vou dar a palavra a ela para que ela possa nos brindar com todo o conhecimento, expertise e, sem dúvida, muita sensibilidade, porque atender as pessoas enlutadas por perda de suicídio é bastante necessário e também difícil. E nada mais do que a gente aprender um pouquinho sobre o assunto. Agora é a tua vez, cara. Alexandrina, muito obrigada. Boa noite a todos, boa noite, Alexandrina, boa noite, Renata. É uma honra poder estar aqui hoje conversando com vocês esse assunto tão importante que ainda não é tão falado, que é a pós-venção do suicídio. Bom, a pós-venção vem de vários estudos, assim como a Alexandrina estava falando, né, ela vai dizer sobre a intervenção após. Então eu já começo a minha fala contando para vocês
que toda vez que a gente está falando de pós-venção, a gente está falando sobre luto por suicídio. Se a gente faz um atendimento de alguém que fez uma tentativa, isso não é pós-venção. Isso volta a ser prevenção do suicídio. Então, pós-venção é sempre com relação ao luto. Bom, vou compartilhar aqui com vocês a minha apresentação. Deixa eu só pôr aqui o compartilhamento de tela. E aí, conforme eu for trazendo para vocês o conteúdo, eu vou contando um pouco também da minha experiência e de como eu cheguei nesse tema e o que a gente tem feito hoje dentro dessa área. Vamos lá. Bom, espero que você ache que está todo mundo vendo. Fiquem à vontade para fazerem perguntas, aproveitem que vai ter um tempo bom aí para a gente poder fazer o debate depois. Vamos lá. Bom, primeiro vamos pensar que quando a gente está falando, né, a gente está falando de luto por suicídio, eu não vou entrar aqui com vocês agora em toda a teoria do luto. Mas acho que tem algumas coisas que a gente precisa ficar clara dentro da nossa conversa, que é com relação ao luto ser quase como uma impressão digital, né? É comum, todo mundo tem, todo mundo passa por perdas, todo mundo passa por situações, seja perdas de pessoas, coisas que deixaram para trás, emprego, amores, né? E cada um vai passar por isso de uma forma. Então, ele é muito individual. Então, por isso que a impressão digital é uma boa forma da gente pensar nesse caminho do luto. E aí, quando eu estou falando caminho, é porque quando a gente está também falando de luto, a gente está falando de um processo e não de um evento. E que não tem, gente, data para terminar. Então, a gente também escuta isso muito dos enlutados. Nós temos grupos de enlutados por suicídio. Agora a gente tem 4 grupos online, então a gente escuta muito, né? Todas essas vivências, além, claro, dos atendimentos que a gente faz para as pessoas enlutadas, o quanto que é diferente para cada um, cada processo de luto, né? E mesmo assim, uma família que tem um pai e uma mãe que perderam um filho por suicídio, como eles vão enlutar de uma maneira diferente. Então, só para isso ficar aí dentro do início da nossa conversa. Vamos lá. Essa é uma imagem que representa muito como os sobreviventes chegam, e eu já vou também explicar para vocês a questão desse termo sobrevivente. Então, vai contar muito de como eles chegam e como eles sentem o que aconteceu. Então, a vida podia ser que não estava assim tão linda como um mar todo bonito, numa praia, né? Mas ocorreu um tsunami. Pode até ter tido um ou outro sinal, às vezes as pessoas podem até ter reagido a esse sinal, então também para a gente tomar muito cuidado com questão, né, da gente falar que todo suicídio tem sinais, ou dar a entender que esse sinal é fácil de ser entendido. Toda vez que a gente faz esse tipo de afirmação, a gente também está deixando uma comunicação para o sobrevivente enlutado que é muito delicada, né? Como se ele não tivesse sido capaz de perceber o sinal ou reagido a ele. E para quem trabalha com suicídio sabe, primeiro, que é uma questão complexa e multifatorial, que não é tão simples assim nem seu tratamento e nem a sua identificação. E tem uma outra frase também que os sobreviventes ficam muito chateados quando eles escutam, que é que os 90% dos casos poderiam ser evitados. E aí eles se sentem como aqueles 10% que não conseguiram. A gente vai falar disso um pouco mais nos impactos do luto. Mas enfim, essa é uma imagem que mostra muito para os sobreviventes o que eles estão passando. Então vem essa onda gigantesca que tira tudo do lugar, coloca eles lá para baixo. A hora que eles conseguem achar o chão para voltar para a superfície e respirar de novo, tá tudo destruído, né? Tudo que eles conheciam já não existe mais. A gente fala que existe uma vida antes e uma vida depois do suicídio de alguém amado, né? E é claro que depois de muita limpeza, muito cuidado, é possível uma reconstrução. Não vai ficar igual como era antes, mas sim, é possível ter, a partir de toda essa ressignificação de vida, uma reconstrução aí, um novo olhar da forma de viver. Isso a gente vê também acontecer com muitas pessoas. Mas de quantas pessoas a gente está falando, né? Olha, a Organização Mundial da Saúde tem falado que para cada suicídio completo são até, ou uma média de 135 pessoas impactadas por essa morte. Se a gente tem, então, 800 mil suicídios
por ano no mundo, 13 mil suicídios no Brasil e 135 pessoas afetadas por cada morte por suicídio, a gente está falando, olha quanta gente, 108 milhões de pessoas impactadas por essa morte por ano no mundo e 1.755.000 no Brasil. E aí eu pergunto para vocês, por que não falamos sobre isso? Né? E aí a gente pode perceber que tem um tabu ainda maior que o tabu do suicídio, que é com aqueles que ficaram, para lidarem com essa morte. Porque ainda a gente trata, né? A sociedade trata de uma forma com muito tabu, né? Quando eu fui lá fazer, então, a Alexandrina até contou um pouco dessa história, fui fazer o meu mestrado lá no Instituto Karolinska, e lá eu fui pesquisar justamente se existia um tipo diferente, se o luto por suicídio era diferente do luto de outros tipos de morte, e que ações e atividades que a gente poderia fazer com relação aos enlutados, né? E lá que eu descobri esse termo até que eu não sabia, né, em 2009, 2008, pós-venção. E aí eu trouxe esse termo para o Brasil quando eu fiz, então, a minha dissertação de mestrado, que foi defendida em 2011, né? E aí a gente começou a usar um pouco mais esse termo pós-venção, mas ainda temos algumas dúvidas, né? Ainda tem essa confusão de tentativa e de suicídio completo e dos enlutados. Bom, é claro que a gente precisa pensar que, assim, 135 pessoas, todas são impactadas da mesma forma? Não, não necessariamente. Cada uma vai ser impactada de um jeito e quanto mais próximos da pessoa, maior o impacto. Quanto mais vulnerabilidades também essas pessoas tiverem, maior o impacto. Então, a gente vai olhar também para os mediadores, né? O que pode deixar esse caminho um pouco mais difícil. Então, vulnerabilidades, a presença de um transtorno mental, ter outras perdas recentes, o momento de vida que a pessoa está passando, a proximidade com quem faleceu, se a pessoa deixou um bilhete ou uma carta e o que tinha nessa carta, e se ela recebeu alguma comunicação que esse suicídio iria acontecer antes. Estou falando aí de algumas coisas que a gente olha que são esses mediadores. E quem são, então, esses sobreviventes e por que a gente usa esse termo? Com algumas pesquisas feitas nesses últimos anos, para saber se os sobreviventes se sentiam sobreviventes, se esse era um termo que poderia ser utilizado, o que eles falam é que após o suicídio de alguém, a tarefa principal que se tem é de conseguir sobreviver. E daí que vem esse termo sobrevivente. Quando a gente faz a tradução do inglês, que é o survivor, dá muita confusão no Brasil. Então aqui a gente acaba usando sobrevivente enlutado pelo suicídio. Porque fica essa questão do attempter, que seria aquela pessoa que tentou, mas aqui a gente também vai falar o sobrevivente. Quem são esses sobreviventes? A Alexandrina até já conta um pouco. Então, é desde a família, é um bombeiro que foi atender uma ocorrência, é um policial que perdeu um colega, né? A gente sabe aí das altas taxas de suicídio dentro da corporação, né? Dos policiais, é uma escola. Então, quando um suicídio ocorre nessa escola, esse impacto é enorme, com, às vezes, sendo a primeira perda de muitas crianças e de muitos adolescentes. E também, né, o condutor do metrô, que alguém vai e se joga num trilho, e o profissional da saúde. Né? Por que nós também não falamos tanto do profissional da saúde como enlutado por suicídio? Então, tem ainda um tabu na sociedade e na própria profissão do psicólogo, do psiquiatra, do médico em geral, de poder falar sobre essa perda e de poder dar um acolhimento a esse luto. E aí, será que esse luto é um luto diferente? Né? Aqui é o que a gente chama, né, de flor do luto. Então, algumas características que a gente vê. Claro, pessoal, que eu não estou comparando se é um luto que dói mais, uma perda que dói mais ou menos, porque a gente não compara a dor. Mas ele tem sim algumas características que são próprias, como o julgamento e o estigma que estão relacionados ao suicídio. Então, isso a gente escuta muito acontecer. A pessoa chega e aí vem alguém falar, e o seu filho? Meu filho faleceu. Faleceu de quê? A segunda pergunta que todo mundo faz. Suicídio. Quando a família consegue falar sobre isso. Como? Vocês não viram nada? Vocês não perceberam nada? Algo de errado tem que ter nessa família
para que um suicídio ocorra. Essa é uma visão completamente errada. E quando a gente sabe também que o suicídio é multifatorial, a gente também entende que suicídio nunca é culpa de alguém. Mas, se há uma culpabilização, né, de que aquele que pensa em suicídio, ele é fraco, ele é covarde, a gente escuta isso com frequência, infelizmente, quando esse suicídio ocorre, essa culpabilização é transferida para a família, né, que leva, então, o estigma daqueles que não conseguiram ver, não conseguiram fazer, se a gente fala dos 90%, e um julgamento muito grande de que alguma coisa estranha, alguma coisa ruim acontecia lá. E eu vou falar para vocês com todas as letras. E por conhecer muitas pessoas que perderam alguém e por estar nessa área já há muitos anos, não é assim que funciona. Nós não podemos julgar essa família. Nem julgar e nem tentar entender, né, olhando dessa forma, o que essa família fez de errado. O caminho pelo luto por suicídio não é por aí que ele passa. Bom, tem relação, tem um impacto maior, então o que a gente percebe é que tem um impacto tanto no campo social, emocional, financeiro, social, as pessoas se afastam, né? Os amigos costumam se afastar, dependendo de quem morre, vai ter um impacto financeiro muito grande. Tem esse impacto também, né? Em alguns casos vai ter o transtorno de estresse pós-traumático, vai ter um luto complicado, que talvez em alguns momentos vai precisar de medicação, mas nem sempre, né? O luto não necessariamente precisa ser medicado, a não ser que esse impacto esteja tão grande que tenha que o dia a dia esteja difícil demais de suportar, uma insônia muito grande, que precisa dessa avaliação psiquiátrica. A busca incessante do porquê. Então, com todas as pessoas que a gente fala, né, fica aquele, mas por que isso aconteceu? Né? A gente fala que a busca incessante do porquê e eles ficam presos nos e sis. E se eu tivesse feito aquilo, e se eu tivesse feito isso, e se eu tivesse falado, e se eu não tivesse falado? E isso vira uma prisão, porque no fim, é uma morte que ela deixa muito mais questões do que respostas, né? E quem morreu talvez também nem soubesse responder tudo isso. Então fica essa busca e eles ficam presos nisso. Tem uma questão da duração e da intensidade desse luto. Então, ele é um luto que costuma ser mais duradouro do que comparado com outros tipos de morte e uma intensidade maior com relação a esses impactos que eu falei agora há pouco. Tem um aumento do risco de suicídio entre os sobreviventes enlutados, a gente escuta também com frequência, deles, em algum momento, por ser uma dor tão difícil de ser... eu não vou falar superada, porque dor a gente não supera, né? Uma dor tão difícil de ser encarada que eles pensam no suicídio, porque é a dor junto com a culpa, junto com o julgamento, então é muito difícil. Sempre precisamos verificar se o enlutado por suicídio pensa em se matar. A culpa e o isolamento, então o isolamento tanto deles com relação à sociedade, como da sociedade com relação a eles, né? A gente não sabe quem começa a isolar a quem. E a culpa? Né? A culpa, ela vai pegar essas 135 pessoas que eu falei, todas sentem culpa, né? Alguém que estava perto, alguém que estava longe, porque a gente também precisa tomar cuidado quando a gente fala que é óbvio que a gente sabe que o suicídio pode ser prevenido, mas quando a gente está falando de um enlutado, né, a gente tem que tomar muito cuidado com essa frase, porque isso pode aumentar ainda mais a culpa dele. E olha, eu conheço gente que fez de tudo que podia e mesmo assim o suicídio ocorreu. Então precisamos também rever como a gente fala nas nossas campanhas, pensando nas pessoas que ficaram. E a questão da temática, porque quando você está falando de suicídio, as pessoas vão falar, foi uma escolha livre. Isso não existe escolha livre para alguém que acha que a única saída que tem é a morte. Isso não é uma escolha livre, né? Quando você fala numa roda de amigos que faleceu por suicídio, também todo mundo fica muito mais impactado do que você fala se for por coração ou por até acidente de carro. Então, tem sim uma questão do tema. Bom, com relação aos provedores de ajuda, porque eu sei que tem muito psiquiatra aqui, muito psicólogo, eu imagino, então, eles são afetados pelo luto, pela perda do paciente, o medo de encarar os sobreviventes, quer dizer, a família, e pensamento de que poderia ter feito melhor. E tem, aí a gente vê algumas pesquisas, algumas não, várias pesquisas vão falar que tem um aumento do senso de fracasso e de culpa, eu estou falando do provedor de saúde, e a forma como o terapeuta ou o médico vai ser afetado vai depender das circunstâncias que a morte ocorreu, dos fatores relacionais ou da terapia, se era psicólogo, ou
das consultas, né, psiquiátricas, da história pessoal do provedor de saúde a respeito do luto e da morte, da personalidade desse provedor ou do terapeuta e dos fatores sociais envolvidos. Por exemplo, foi um suicídio noticiado? Não. Essa família está processando ou não? Então, esses fatores também vão influenciar como esse provedor vai lidar com essa morte. Olha a importância da gente falar sobre isso, mas não falamos, e isso a gente precisa mudar. Que bom que a gente está mudando aqui hoje, né? Podendo trazer esse assunto dentro do Setembro Amarelo e para os provedores de ajuda. Bom, aqui eu vou falar rapidamente de uma pesquisa que foi feita sobre o efeito do suicídio de pacientes para psiquiatras. 68% dessa amostra de 247 tiveram suicídios de pacientes, sendo que 50% deles eram internados. E muitos consideraram, né, 15% aposentadoria precoce e tiveram como consequência irritabilidade, tristeza, preocupação, culpa e questões de autoconfiança. Porém, a boa notícia é que 42% modificaram como eles faziam o rastreio de suicídio. Eles começaram a ter uma abordagem mais defensiva quando eles estavam desconfiados de que alguém poderia se matar, começaram a fazer mais registros e começaram a pensar mais como poderiam ter leis de prevenção do suicídio. O que ajudou esses profissionais? Grupos de apoio, fazer uma revisão crítica do evento, conversar com colegas e comparecer ao funeral. Bom, dito isso tudo, podemos pensar que também para os profissionais de saúde, para as famílias e para todos os sobreviventes, nós temos então a pós-venção. A pós-venção, ela vai trazer então o alívio dos efeitos relacionados ao sofrimento e à perda, então poder falar disso, poder olhar para toda essa perda, para toda essa temática que eu expliquei para vocês agora há pouco. Vai ajudar basicamente a diminuir o comportamento de risco, então a gente fala que pós-venção é prevenção para futuras gerações, a gente não, quem fala isso é o Schneidman, né, que traz aí todos esses estudos de pós-venção, inclusive foi ele com o Farber que criaram aí esse termo. E ajuda a promover a resiliência e enfrentamento dos sobreviventes enlutados. Para vocês terem ideia da quantidade de coisas que a gente pode fazer em pós-venção, pode deixar que eu não vou tema por tema, eu só quero mostrar para vocês aqui, para vocês terem ideia de quanta coisa a gente pode fazer para ajudar aos sobreviventes, sejam eles o profissional, seja a família, seja a escola. Pós-venção em escola precisa ser feita quando acontece um suicídio na escola, mas com muito cuidado. Uma pós-venção mal feita, ela pode sim gerar um efeito contágio dentro de uma escola ou de uma sociedade, né? Quando a gente também vê os suicídios de pessoas famosas e os seus efeitos aí, o aumento do número de suicídios depois. Bom, aqui então também é um produto lá da época do mestrado, que eu já mudei muito, mas para vocês terem uma ideia da quantidade, então, de atividades que a gente pode ter, desde serviços virtuais, e hoje, claro, com a pandemia isso aumentou muito, serviços ativos, com relação à educação e consciência pública, diversas parcerias, então, muita coisa pode ser feita. E, como eu estou aqui falando um pouquinho mais rápido, porque eu estou chegando já perto do meu tempo, mas eu queria trazer mais alguns pontinhos bem rapidinhos para vocês, para a gente poder refletir juntos, que é como seguir em frente, porque isso é uma pergunta que a gente sempre recebe também. Então, eu acho que algumas questões que a gente sugere que sejam feitas, né, para a pessoa pensar, isso pode ser feito também de um terapeuta que está acompanhando um paciente com enlutado, para quem eu posso pedir ajuda se eu precisar, como eu gostaria de ser ajudado, que sinais eu tenho quando eu não estou bem, isso vale para todo mundo. O que eu posso fazer para me sentir melhor? O que eu faço que me deixa mais triste? O que eu falo para as pessoas quando me perguntam sobre o suicídio? Isso é uma questão que vem muito em consultório. Quais são as melhores memórias que nós temos juntos? Porque a gente trabalha muito em pós-venção para que a forma como a pessoa viveu seja mais importante do que a forma como ela morreu. E isso é um trabalho que é construído. E como eu posso seguir em frente. O que costuma ajudar? Respeitar o luto, se permitir ser feliz novamente, decidir com quem gostaria de conversar ou com quem não quer mais ter contato, aprender sobre o suicídio e o luto. Psicoeducação funciona muito. Ter animais de estimação, buscar ajuda se precisar e aprender então o suicídio e seus multifatores. O que costuma prejudicar? Abuso de álcool e drogas, ignorar a dor da perda, se forçar a ficar bem logo,
ter medo do comentário das pessoas. Isso vale muito para os profissionais, hein, pessoal? Acreditar em tudo que falam sobre suicídio e ficar presos nos ICs. E aí, muitas coisas também têm sido feitas para aumentar a consciência pública, para a gente mudar como as pessoas enxergam isso. Uma delas é essa colcha que vocês estão vendo aqui, ó, colcha da memória viva, onde as pessoas mandam fotos de quem elas... Até vou sair, depois quando eu desligar aqui o slide, vocês vão poder ver melhor. Mas são fotos de pessoas que faleceram, que foram enviadas pelas suas famílias, e a gente faz esses quilts para mostrar que atrás de história tem memória. E atrás de número tem rosto. E atrás de história e memória tem gente que ficou. E que nenhum sobrevivente está sozinho. Hoje temos muitos grupos de apoio, o Dia Internacional do Sobrevivente Enlutado, o Encontro Nacional dos Enlutados pelo Suicídio, que ocorreu lá nos congressos da ABEPS, concursos literários e terapia de envolvimento, que é quando um sobrevivente ele começa a ser um agente de transformação na sociedade onde ele mora, ele vai para a mídia, ele vai ajudar nessa psicoeducação, ele vira ele faz esse envolvimento. E finalizando já, queria contar para vocês então 2 bibliografias. Então esse é um livro que eu tenho para crianças, como a gente fala com crianças em luto por suicídio. E essa cartilha que vocês podem ter acesso a ela, a gente lançou umas 3 semanas atrás, Pós-venção, orientações para o cuidado ao luto por suicídio gratuitamente, por esse endereço que está aqui, vocês vão receber esse endereço daqui a pouquinho, é só entrar lá e baixar a cartilha. Bom, um pouquinho só do que eu trouxe só uma pincelada para vocês para a gente começar esse debate. Vou encerrar minha apresentação para voltar aqui para conversar com vocês. Eu espero que eu tenha trazido aí um pouquinho uma ideia do que é pós-venção e do que a gente pode fazer aí de atividades. E, Alexandrina, vamos conversar agora então. Pessoal, mandem suas perguntas. Doutora Karen, muito obrigada pela excelente apresentação. Antes de seguir para as perguntas, eu queria saber da doutora Alexandrina, tem algum comentário, doutora, sobre a palestra que a gente acabou de assistir? Sim, eu queria reforçar de que assim, a ideia de trazer essa palestra é de que muitas pessoas têm essa dor, têm esse sofrimento e acham que tem que ficar calado, como disse, há muita discriminação, estigma, preconceito, deixam de ser convidada para a festa, deixam de espetar, porque muitos veem culpa de a família não tem nada. E outras vezes o médico falhou, né? O médico, o psiquiatra, o psicólogo que estava atendendo falhou. Isso eu recebo, como lido com o assunto, diariamente pedidos de colega, Alexandrina, o que eu faço? Meu paciente se suicidou, como eu atendo a família, como eu faço? Então, eu acho que é um tema de extrema importância e que a gente tem aí o espaço. Espero que os colegas, 91 que estão participando, tenham dúvidas, pergunte, para que a Alexandrina não precise ficar falando. Mas, sem dúvida, a relevância do assunto faz com que mexa com cada um de nós, né? Todos nós, profissionais de saúde, psiquiatras, somos sobreviventes de suicídio. Quem trabalha no assunto já perdeu algum paciente, ou pode ser que ainda venha a perder, espero que não, mas seguramente, para quem tem anos de janela e acompanhou pacientes de gravidade, já perderam. E nós temos que saber como enfrentar isso, como lidar com isso. Por isso aí, o tema que é importante, que a gente fez a questão de trazer a Karen, que é uma expertise, ela falou do trabalho dela de mestrado, mas ela também já concluiu o doutorado, né, Karen? É uma mestre, é uma doutora no assunto, e por isso que a gente fez questão de ela trazer com toda essa bagagem. Você ficou de mostrar a colcha, e eu não vi. Ah, vamos lá, pera aí, Alexandrina, vamos lá. Aqui é a eu colcha. a conheço, mas... Então, essa é a colcha da memória viva, né? Então, isso iniciou com a Fundação Americana, né? Os quilts iniciaram com a Fundação Americana de Prevenção do Suicídio, a gente trouxe para o Brasil. E essa é a ideia mesmo, a gente poder dar rosto, né? Poder pensar nas memórias, nas histórias, e para mostrar que suicídio não tem rosto. Você consegue ver no rosto de cada uma dessas pessoas, imaginar que elas poderiam se matar? Não consegue, né? Então, é para a gente poder quebrar tabu. E para mostrar para os sobreviventes que eles não estão sozinhos no seu processo de luto. Essa é uma das colchas que a gente tem também a colcha virtual, né, dos sobreviventes, então aqui a gente vai colocando no site. E dos últimos anos para cá, eu acho que teve uma mudança muito grande, né? A gente está falando mais sobre luto por suicídio, os sobreviventes estão mais
trazendo as suas histórias mais abertamente. Mas ainda temos um caminho aí pela frente. Ok, obrigada, doutora. Mais alguma colocação, doutora Alexandrina? Não. Vamos ver se a gente tem perguntas, senão eu começo a falar. Vamos sim, a gente tem perguntas, como a doutora Alexandrina acabou de falar, a gente tem aí quase 90 participantes, e eu lembro a vocês de que essa é uma oportunidade única de vocês interagirem diretamente com a doutora Karen e também com a doutora Alexandrina. Então, mandem suas perguntas aqui pelo botão Q&A, tá bom? Vou começar com a Angélica Prevedelo. Ela pergunta o seguinte: qual é a vantagem dos familiares falarem sobre o suicídio que ocorreu para acalmar o luto? Olha, Angélica, acho que as vantagens são muitas, né? Desde você dentro da família poder mostrar que esse não é um assunto tabu dentro da família, então que pode se falar sobre o que ocorreu e sobre como as pessoas dessa família estão lidando com isso, né? Quando você começa a ter um segredo, isso tem um peso para todos, né? Tanto os que estão dentro como os que estão fora. Eu acho que também com relação à sociedade, né? Quando a família começa a falar mais abertamente, começa a se fortalecer para isso, né? Ela revive essa história no sentido de cada vez que ela conta de novo o que aconteceu, ela também revisita o fato, né? E ela pode mostrar também para um amigo ou para a sociedade em geral que, olha, suicídio ocorre, né? E que a gente pode falar abertamente sobre isso. Também é uma forma de prevenir suicídios até dentro da família. Por que eu estou falando isso? Quando a gente pode falar abertamente, desde uma criança, um adolescente, fala, olha, esse suicídio pode ter ocorrido também por conta de uma depressão. A gente vai usar muito isso com relação a crianças, por exemplo. Mas olha, se você estiver se sentindo muito triste, muito sozinho, muito preocupado, você pode falar comigo, tem outras saídas. Então você começa a mostrar dentro dessa família que tem outras saídas para além do suicídio, né? Então acho que são muitas vantagens de se falar abertamente. Quanto mais a gente põe um assunto embaixo do tapete, pior ele fica. Então, não sei, Alexandrina, se você concorda e que outras vantagens também que você percebe. Claro que eu concordo, Karen, assim, todos nós precisamos falar das nossas dores, eu digo como profissional de saúde, como família, como amigo, principalmente nas escolas que você frisou muito bem, e tem acontecido fatores nas escolas, então é importante a gente trazer o assunto. Assim como alguém que morre, por exemplo, por câncer, de que câncer morreu, o que era, fez químio, não fez químio, fez cirurgia, que fez isso, teve metástase, quer dizer, conversa sobre o assunto, isso vai minimizando a dor do luto, vai elaborando os processos. É a mesma coisa com o paciente que a gente perde, ou o familiar, ou o amigo, ou o colega de escola. Se a gente vai falando o que aconteceu, a gente começa a olhar e ver que haveria um outro caminho, que infelizmente ele não encontrou, mas nós podemos ajudar as pessoas que estão falando ajudar. Mas eu estou vendo que tem pergunta, né, Renata? Tem pergunta, doutora. Então, vamos lá. Vamos lá. A próxima vem da Andriara Cassuli. Primeiro, ela parabeniza. Boa noite, excelente palestra. E a pergunta é: como lidar com familiares que responsabilizam o médico psiquiatra ou o psicólogo pelo suicídio? Bom, Andriara, essa é uma pergunta que sempre vem também, né? O que a gente percebe? Que logo no início, o familiar ele vai tentar achar uma resposta, né? E talvez uma resposta para aplacar a dor e para ele poder entender o que aconteceu. Muitas vezes a primeira resposta que ele tem ele estava sendo acompanhado pelo médico ou pelo psicólogo, então se eles não viram, a culpa é deles. A gente tem que primeiro entender qual é o movimento desse familiar, né? Se é até resultado desse próprio processo de luto, que é muito intenso. E aí uma das coisas que eu trabalho com familiar, e às vezes eu recebo esses familiares depois, né? É de poder entender quais são as fantasias, né? O que eles acharam que poderia ter sido feito e que não foi, acolher, ouvir, acolher esse familiar. E claro, quando a gente está trabalhando com paciente mais grave, você precisa ter um registro, né? Um registro das sessões, um registro do que aconteceu, até para você poder olhar e fazer como eu falei, uma revisão crítica de tudo que ocorreu, né? Então eu acho que acalmar, acolher, mas entender uma coisa fundamental, Andriara, aqui os segredos morreram com aquele que foi. Então, que a confidencialidade continua depois da morte. Então, por mais que a gente acolha esse familiar, a gente não pode, né,
dar informações confidenciais para essa família, mesmo que a nossa ideia seja de aplacar um pouco mais a esse luto. E perder o paciente é terapia, é ir atrás, é conversar com outro colega, porque vai precisar desse apoio. Ok, falando um pouquinho agora ainda sobre esse assunto, doutora Karen, o Breno França pergunta justamente o seguinte: gostaria que as doutoras comentassem um pouco sobre a importância da quebra do sigilo profissional. Bom, Breno, vamos lá. Eu imagino que você esteja se referindo quando a gente tem que quebrar o sigilo, quando a pessoa está em risco, né? Então, os conselhos, eles falam que se você está com uma pessoa em risco de suicídio ou que ela vai fazer alguma coisa com alguém, você pode quebrar esse sigilo. Como que eu trabalho isso, né? Essa pessoa sempre vai ser informada que esse sigilo vai ser quebrado. Na minha ficha, isso é porque psicólogo às vezes nem tem ficha, mas isso eu fui mudando muito com os anos, né? Então, na minha ficha hoje eu tenho lá um nome de alguém, olha, se for urgente, falar com quem, né? Porque se você precisar quebrar esse sigilo, você já tem um contato, porque pode ser que a pessoa também não queira te passar o contato de ninguém no momento de crise. Então, aí são já algumas precauções que a gente toma antes. Eu aviso o que eu vou falar, o que eu vou falar e por que eu vou falar com alguém da família da pessoa, se ela estiver em risco. Você concorda, Alexandrina? Concordo. Eu queria aproveitar e falar nessa e na pergunta anterior, porque assim é muito comum, às vezes, colegas psiquiatras receberem até processo querendo culpabilizar o médico pelo o suicídio, né? Acontecido com o paciente. A família se revolta e às vezes vai até vias judiciais. Então, o que a Karen falou, nós sempre temos que ter um prontuário, as pessoas de contato, anotar toda e qualquer coisa, mas a gente tem que lembrar que, pela definição de suicídio, no fundo, a pessoa tinha intenção de se matar, consciente ou inconsciente. Então, é um livre-arbítrio que, no fundo, dá respaldo, embora, sim, você deu atenção, você medicou, você assistiu a família, você assistiu o paciente, tudo isso acontece. E, como o Breno perguntou, né, como a gente vai lidar com essa situação? A cada pessoa, a gente vai estar falando, né? Assim, vou quebrar, vou contar para todo mundo, olha, essa situação é delicada, nós vamos ter que chamar alguém da sua família. Como a Karen disse, nós temos que ter o telefone. Só que quem trabalha no sistema SUS, quem trabalha na realidade, nos planos de saúde, muitas vezes a gente não tem o telefone de nada, de ninguém, e não temos que comunicar. E aí, às vezes, dependendo da gravidade, nós temos que comunicar a autoridades públicas para que a pessoa, né, possa ter o respaldo, ser cuidada, e até se vai indicar ou não uma internação, a gente tem que ter respaldo para acontecer. São situações delicadas, mas é na experiência, no dia a dia, que é importante. Então, sem dúvida, você preencher um prontuário, você atender. Recentemente, de uns 5 anos para cá, a literatura tem falado muito no suicídio zero, e ela aponta diversas falhas no sistema de saúde, na comunicação do paciente com o médico, na comunicação do médico com o paciente, com a família, e, no fundo, também a não adesão do paciente, não a colaboração da família. Como a Karen disse, é uma complexidade de coisas e que a gente tem que olhar por todas elas na medida do possível. Mas vocês conhecem algum cardiologista que, apesar de todas as prevenções, não comer sal, tratar pressão, colesterol, nunca perdeu um paciente cardíaco? Todos já perderam. Assim como nós, psiquiatras e psicólogos, também perdemos pacientes por câncer, por isto, ou por suicídio, que é o desfecho fatal da depressão, da esquizofrenia e de muitos outros quadros. O pior que pode ter, mas faz parte da evolução de alguns quadros, algumas pessoas na doença. Então, isso é realidade e a gente tem, com anotações, a defesa. Renata, eu sei que você está me olhando, que você tem mais perguntinha. Eu tenho um monte de perguntas aqui. Vamos Isso lá. É ótimo! Tá, tem um montão. Que bom que vocês estão participando. Continue mandando. A Caroline Spínola pergunta: além da cartilha da Vita Aleri, vocês recomendam algum outro material técnico para os profissionais de saúde? Bom, Caroline, tem um capítulo sobre pós-venção no livro que a Alexandrina fez, que eu super recomendo, que a gente fez o capítulo juntas. E tem um outro livro também que chama Postvention in Action.
Foi um livro que foi feito em 2018, que traz também o que tem mais de mais atual aí dentro da área de pós-venção. Isso aí já estou falando de um livro internacional. Livros nacionais para profissionais, tirando esse da Alexandrina, que tem esse capítulo, não tem nenhum que eu recomende. Tá? Tem alguns que eu posso até recomendar, mas que são para sobreviventes, né? Ou seja, é mais voltado para o enlutado. E aí lá no site do Vitaleri tem bastante material sobre luto por suicídio. Desculpa, rapidinho, tem uma cartilha no site do CVV sobre como montar grupos de apoio. E aí isso é bem específico para quem está querendo montar realmente grupos de apoio para enlutados. Só frisando, Renata, que a Cristália distribuiu o fascículo, aliás, um meio livro com o capítulo de suicídio, no qual lá consta um subcapítulo de pós-venção escrito por Karen e por mim. Então, ótimo. É buscar na estante que muitos colegas que estão nos assistindo receberam esse exemplar em 2018 e acho que em 2019 também. A Cristália fez essa colaboração com a educação continuada, distribuindo entre todos os tópicos, um deles foi de suicídio, e lá consta o capítulo da Karen, em parceria comigo. Que ótimo, obrigada, doutora. Vamos seguir, então. Jaqueline Barros fala o seguinte. Doutora Karen, você ia falar sobre a taxa de 90% de suicídios que podem ser prevenidos, e ela gostaria de ouvir a sua opinião. Na verdade, Jaqueline, o que eu falei é que essa frase a gente não usa mais. Primeiro porque a gente não sabe, na verdade, né? E essa é uma afirmação muito antiga, né? 90% dos suicídios podem ser prevenidos. E que que veio de um estudo, né, muito antigo, de autópsia psicológica, que mostrou que a maioria dos casos estavam relacionados com depressão. Como depressão pode ser prevenida, automaticamente o suicídio pode ser tratada, automaticamente o suicídio pode ser prevenido. A gente sabe hoje em dia que não é assim tão simples e que a gente não tem esse número, porque hoje também a gente tem questões, por exemplo, sociais, que tem uma porcentagem enorme que influenciam aí o suicídio. Quando a gente fala isso e um sobrevivente enlutado escuta, tem um impacto muito negativo, né? Porque dá a entender que ele faz parte dos 10% que não foi capaz de fazer nada. Tá? Então, eu acho que essa frase ela é muito usada ainda em Setembro Amarelo e eu acho que a gente tem que tomar muito cuidado quando a gente usa. Nós não temos essa taxa. Okay, concorda, Alexandrina? Sim, quando a gente fala pode ser, não quer dizer que obrigatoriamente vai ser. E é esse termo pode que a gente tem enfatizado porque traz muitas culpas para o próprio médico que estava atendendo, para o psicólogo e para a família. Eu falhei porque podia ser e não foi. Aí, como a Karen já citou na apresentação, aí entra no se. E se eu tivesse feito isso ou aquilo? Mas fato é que, no momento, o que a gente conseguiu foi fazer aquilo. Se cada um tiver ciente de que deu o seu melhor, esse peso, essa culpa, esse ressentimento acaba sendo reduzido. E nós estamos justamente conversando sobre esse tema, eu escolhi a propósito, porque eu tenho recebido muitas ligações de colegas psiquiatras e outras áreas, psicólogos também, às vezes me preocupam, Alexandrina, aconteceu isso, e fica com a dor, o luto, de se sentindo. E como a Karen apontou, muitos até desistem de atender. E aí eu digo assim, olha, você perdeu um paciente, quantos pacientes você ajudou? 5, 10, 20? Então, se a gente pôr na balança, o saldo é positivo porque aquela pessoa resgatou tantas outras vidas que iriam morrer por suicídio e ela conseguiu resgatar. Eu acho que a gente tem que pensar de que a falha nenhum não quer dizer que eu vou falhar em todos. Se é que é falha, se é que não tinha de fato que acontecer aquelas coisas, como eu disse, coração é coração. Infartou, infartou. O cardiologista fez o quê que não preveniu o infarto? Ele fez tudo o que podia, mas a máquina cardíaca parou. Assim como, de repente, a vontade de viver da pessoa pode ser, de fato, levar a esse desfecho não tão aceitável. Mas estou vendo que o número de perguntas cresce. Sim. A gente tem aqui a Marta Noal, na verdade, não fez pergunta, mas ela elogiou muito e ela trabalha com pós-venção desde 2014, está super feliz, elogiou a palestra, bastante coisa. Ela é de Santa Maria, no Rio Grande do Sul.
É uma Aqui parcerona, viu? Ah, então tá bom. Aqui a gente tem duas perguntas que falam sobre ambiente de CAPS. Uma é do Pedro Gouveia Teixeira e a outra do Alex Terra, que eu acho que dá para a gente juntar em uma só. Como deve ser feita essa abordagem inicial à família do paciente que se matou, quando o processo de culpabilizar é muito forte e ele trabalha no CAPS? E aí o Alex pergunta embaixo, ele pede, na verdade, uma sugestão de trabalho em ambiente de CAPS especificamente. Bom, Pedro e Alex, vamos lá, né? Eu acho que tem muita coisa possível ser feita no CAPS. Eu acho que primeiro, né, como a gente estava falando, o sobrevivente também é o profissional de ajuda. Então, se a gente está falando, né, o que eu estou tentando entender do que vocês estão perguntando é se também vocês pensam nas pessoas que trabalham no CAPS e como elas também são impactadas com a morte de alguém. Então, acho que vai desde você poder ter uma reunião de grupo com as pessoas que conheciam ou que atendiam aquela pessoa para ter esse acolhimento do grupo mesmo e elas poderem falar o que aconteceu. Com relação à família, né, o primeiro momento, gente, é sempre acolhimento. Né? Essa família, ela chega completamente despedaçada, querendo uma resposta. Então, é muito mais ouvir e acolher do que dar essas todas, até porque ninguém vai ter todas as respostas, né? Então, é acolher, é ouvir, é tentar entender se dentro dessa família até, né? Se tem alguém que está precisando de atendimento, porque eu acho que também isso é um papel que a gente vai acabar fazendo. E quando, por exemplo, quando tem um suicídio, mesmo que eu nunca vi essa família, isso acontece muito. Eles chegam no consultório, isso pode ser feito em CAPS também. Eles chegam no consultório para uma conversa familiar. Então, a família vai contar o que aconteceu, cada um dessa família vai falar a visão que tem sobre o que aconteceu e como está se sentindo. É muito importante que eles percebam, né, que tem diferentes formas de ver a mesma situação e que cada um está passando por esse luto de uma maneira. E aí eu sempre peço para que eles falem o que cada um precisa, né, o que pode ajudar e o que piora, para que a família também junta possa pensar como prosseguir. Quando traz essa culpabilização muito, muito grande, eu trago sim a questão dos multifatores. Né? Eu dou, entre aspas, tá, gente, uma mini aula sobre suicídio, querendo mostrar que, olha, tem muitas coisas que estão nesse quebra-cabeça, a gente não vai conseguir ver todas as peças e não é uma só. Né? E aí, para poder ampliar um pouco essa visão de buscar essa culpa. Então, é um pouco do jeito que eu trabalho e eu acho que é super plausível isso ser feito dentro de um CAPS. Ok, obrigada, doutora. O Antônio Matos pergunta se existe alguma correlação entre bullying e suicídio. Também existe, Antônio, pode existir. O que a gente vê é que tem, sim. Dentro aí, então, desses fatores que a gente estava falando, o bullying é um fator bem importante quando a gente está falando de adolescente. Então, a prevenção da violência escolar, ela automaticamente vai ajudar também na prevenção do suicídio. Até complementando uma coisa que a gente estava conversando lá atrás, que assim, é possível a gente ter prevenção, mas a gente não consegue prevenir quem, quando e como vai fazer alguma coisa. Mas que sim, dentro de uma escola tem várias coisas relacionadas à promoção de saúde mental e prevenção do suicídio que podem ser feitas também com relação ao bullying. Ok. O Vilmar Seixas pergunta o seguinte: como abordar a prevenção do suicídio nos meios de comunicação? E aí remete àquela dos 90%, né, também um pouquinho. Como que deve ser feita corretamente a abordagem pelos meios de comunicação? Vilmar, tem várias formas. Até a Alexandrina estava falando, né, que do doutorado, o meu doutorado foi justamente, então, tentando entender como a gente pode aumentar a consciência pública para a prevenção e pós-venção do suicídio, e entra muito essa parte de meios de comunicação. Lá no site do Instituto tem uma cartilha chamada Como Falar de Forma Segura sobre o Suicídio. Tem vários, o que fazer, o que não fazer. Daria para eu ficar uma hora aqui só conversando com vocês sobre como falar de forma segura, né? Mas eu diria que se a pessoa do meio de comunicação seguir a cartilha da OMS, as cartilhas do assunto, eu acho que esse já é um ótimo caminho. Para que a gente precisa falar, e a gente precisa falar abertamente na mídia também, mas com responsabilidade, sem apontar causa única, sem romantizar, sem pôr o método, sem pôr foto desse método, explicações, foto de primeira capa, quer dizer, tem uma série de
não é dicas, né? De guias aí que a gente tem com relação a isso e sempre mostrando aonde essa pessoa pode buscar ajuda se ela precisar. Ok, obrigada. Vamos lá, pergunta do Gilson Volpe. Primeiro, parabeniza pelo evento e pergunta o seguinte: doutora Karen, qual seria a participação dos aplicativos sociais, tipo Instagram, Facebook ou WhatsApp, entre outros, assim como rodadas de bebidas em grupo e os gatilhos para o suicídio? É isso mesmo, né? Rodadas de bebidas, porque tá tudo junto aqui. Se for uma outra expressão, eu peço que você me corrija, tá? Gilson, vamos... Pode seguir. Gilson, se for outra coisa, você coloca aqui pra gente. Mas isso foi o que a gente conseguiu entender, né, Renata? As redes sociais, a gente tem que entender que a internet é uma ferramenta como qualquer outra, né? Ela vai depender de como você usa, né? As pessoas não sabem ainda fazer um uso muito saudável da rede, então ela pode ser prejudicial nesse sentido. A internet também tem muita coisa boa que ela oferece, muito acesso à saúde, a grupos de discussão, a grupos de apoio. Então a gente só precisa tomar cuidado para não achar que tudo que vem dessas redes é negativo. E também precisamos aprender a fazer a denúncia nas redes sociais. Quando a gente vê alguma coisa, todo mundo pode fazer denúncia e precisaria saber como fazer isso. Agora, se tem uma comparação muito grande, se a pessoa acredita em tudo que ela vê na rede social, se ela consegue ter acesso a conteúdos, gatilho nesses casos, né? Então, cortes, foto de método, suicídios ao vivo, isso realmente pode, né? A gente pode pensar como gatilho, mas aí tem série que falou disso, tem filme que fala disso, então gatilhos podem também acontecer em vários lugares. As redes sociais, elas têm tomado muitas providências com relação à prevenção do suicídio, mas é um assunto que a gente precisa também tomar cuidado. Ok, obrigada. Vamos lá. Próxima pergunta. Pedro Gouveia Teixeira. A colcha da memória, num serviço público, pode suscitar uma discussão saudável e preventiva entre os pacientes deste serviço. Essa abordagem costuma ser difícil com a família? E, nesse caso, como superar essas dificuldades? Pedro, a gente só tem que tomar cuidado com uma coisa, né? Que a colcha, ela precisa ser colocada de uma forma também não romantizada. Para que alguém que está vulnerável ou está em crise ache que é mais legal estar na colcha do que estar vivo. Então a gente sempre tem que, toda a campanha, tudo que a gente vai fazer, a gente tem que entender o objetivo, pensar no que pode ser mais complicado para que a gente possa agir com relação a isso. Eu acho que a colcha, sim, pode ser feita no serviço público. As pessoas, quando a gente costuma explicar o que é, e elas já falam abertamente, porque tem isso, elas precisam já conseguir falar abertamente, porque isso daqui vira público. Então, se alguém não sabe, vai ficar sabendo a partir daí. Então, tem alguns cuidados que a gente toma. Mas pode ser feito, eu acho que quando a gente conta o objetivo, quando a gente coloca, mas sempre tendo que ter em mente, assim, o que você quer com a colcha e dependendo de onde você trabalha, do público que você atende, se essa colcha pode ou não ser gatilho, se ela for colocada como um memorial, que seja dado muita atenção, por exemplo. Espero ter respondido, Pedro, que daria para a gente ficar um tempão nessa resposta. É verdade. Vamos lá. A Liliane Modena pergunta o seguinte: como é feita a notificação em consultório particular? A lei aprovada no ano passado prevalece? Acho que você sabe qual é a lei. Sim, Liliane, é que foi aprovada uma lei, né, o ano passado, falando da notificação compulsória também nos casos de automutilação e tentativas de suicídio pelas escolas também. Essa lei ainda não foi regulamentada, então não sabemos como que isso deve ser feito ainda. Mas tem a notificação compulsória que deve ser feita por todo profissional da saúde. E aí tem lá um formulário que você pode preencher na internet. Eu não vou saber exatamente o site que você entra, mas você baixa um formulário, manda para a Secretaria de Saúde essa notificação compulsória. Alexandre, não sei se você quiser complementar. É o SINAM, que é importante o preenchimento, para que com isso a gente possa ter um perfil melhor da realidade, das tentativas, da automutilação e também do suicídio. Muitas pessoas deixam de prescrever, com isso a gente não tem estatística, números de realidade, e acaba aí não tendo programas
efetivos, tanto de prevenção quanto de pós-venção. Então, é procurar no... Obrigada, doutora. Marcelo de Abreu Paulino. Está adorando também, parabenizando aqui a palestra, as discussões e o tema também. E a pergunta é a seguinte: como assistir aos enlutados que presenciaram o desfecho do suicídio de familiares e que foram os primeiros a socorrê-las? Como trabalhar os aspectos da culpa e o sentimento de impotência desses que foram os primeiros? Marcelo, o que a gente percebe é o seguinte, né, que essas pessoas ou que elas chegam quando a pessoa, né, está falecendo, ou que encontram o corpo, pelo menos o que eu tenho visto, elas trazem muitas vezes sintomas até de transtorno de estresse pós-traumático, né? Essa é uma imagem que não vai sair nunca mais da mente delas, né? E às vezes acompanhada com a imagem, vem o som, vem o cheiro, vem... É muito traumático, é uma cena muito traumática, então que demora muito trabalho, muita conversa para eles poderem lidar com isso que eles viram. Pela experiência que eu tenho, assim, de pacientes já com bastante tempo de luto, com o tempo e com o cuidado, porque o tempo só não cura, né? E precisa também precisa olhar, precisa falar. Isso vai diminuindo, tá? Conforme eles vão cada vez mais relatando. E eles costumam relatar isso nos mínimos detalhes, até para a gente poder entender como que isso fica gravado na memória deles. Você perguntou peraí, deixa eu até olhar aqui que você perguntou. Como é difícil para a família e como superar. Peraí que você fez alguma pergunta junto que eu me perdi aqui já. Não, então é que ela foi para uma outra aba, Karen. Seria então aqui no sentido de ajudar, né? aqueles que, naqueles que estiveram, que viram em primeiro, Tá. em primeira mão. Então, os aspectos de culpa e o sentimento de impotência vai ocorrer com todos, tá? Eles acabam ficando um pouco mais fortes em alguns casos quando eles encontram o corpo ou chegam no momento final. Mas às vezes, olha, nada no luto é regra também, viu, gente? Porque às vezes a pessoa chega no momento final, ela consegue falar umas últimas palavras e aquilo traz um conforto que para outros eles não tiveram essa chance. Eu já ouvi pais falarem que eles agradecem por terem visto o corpo, porque senão eles nunca iriam acreditar que foi um suicídio. Então, não tem uma regra. A gente sempre vai olhar como está sendo aquilo para aquela pessoa. Ok, muito obrigada. A gente tem uma pergunta aqui da Ariadne, que é a seguinte: dentro de uma instituição de ensino, após o suicídio de 2 alunos, como abordar o assunto quando os outros alunos informam que têm tido pensamentos similares? Bom, Ariadne, é uma situação muito delicada, né? Primeiro, a escola precisa tomar atitude. A pior coisa que a escola pode fazer é não falar nada, né? Ou achar que fazer simplesmente uma palestra de prevenção do suicídio de 40 minutos vai resolver, né? A escola precisa começar a chamar os alunos envolvidos. Primeiro tem que analisar quem foi, como foi, quem que viu, qual era o perfil desse aluno, como que ele era visto na sala. Tem uma série de análise, tem uma análise que é feita antes de você iniciar um trabalho de pós-venção na escola. Mas enfim, as pessoas mais próximas, né, precisam ter oportunidade de conversar com um psicólogo, rodas de conversa são feitas, os professores são preparados para poder receber os alunos que podem pedir ajuda, os pais são preparados também para acolher esses alunos. Alunos que são mais vulneráveis precisam ser identificados para ver se precisam de um atendimento mais específico ou não. A gente não recomenda que eles façam como lá no 13 Reasons Why, né, um mural com foto, cartas de despedida, quer dizer, não se deve tratar a morte por suicídio nessa questão de homenagem diferente do que se trata outros tipos de morte. Se tem outros alunos falando, significa que tem uma dor, que tem um pedido de ajuda, que tem que ser levado a sério o mais rápido possível. E aí a gente está falando de incluir um psicólogo, um psiquiatra e a família junto com o cuidado com esse aluno. Então são vários passos aí que precisam ser feitos. E convido também, Ariadne, a pensar, a partir desses suicídios, a instituir um programa permanente de prevenção do suicídio e promoção de saúde mental na escola. Ok, obrigada. É importante tudo isso, né? Assim, tem acontecido muitos suicídios na adolescência em escolas,
E muitas vezes a gente percebe que tem, como a Karen disse, orientação errada. Não adianta ir lá fazer uma palestra. A gente tem que dar voz a quem está sofrendo, aos alunos, às vezes aos professores, aos pais, a toda a turma. O mesmo, por exemplo, quando acontece num hospital, o mesmo quando acontece numa empresa. Nós estamos falando, aconteceu isso, pode ser numa escola, pode ser num hospital, dentro de um hospital psiquiátrico, ou de um hospital clínico, ou dentro de uma empresa. Em todos os lugares, nós vamos precisar chamar as pessoas, fazer grupo de atendimento. Podemos, sim, fazer uma palestra, falar, mas se a gente não der voz para que as pessoas digam quanto é sua dor e por que está pensando, e eu gosto muito de falar assim, vamos achar motivos para viver, né? Quando a Karen cita a série, né, 13 razões, a gente precisa achar as razões para viver, e a gente tem que buscar isso nos adolescentes, nas pessoas, no ambiente do trabalho, no ambiente hospitalar, porque isso pega todo mundo. A dor é bastante paralisante e a gente tem que lembrar que o suicídio tem o efeito do contágio, que a gente chama do efeito Werther, mas é o efeito do contágio, quanto ela contamina outras pessoas para repetirem o mesmo ato. Por isso a importância desse tema, por isso a importância da abordagem pós-venção, para que os enlutados possam, assim, diminuir, elaborar e, quem sabe, enfrentar melhor o dia a dia. Eu gostaria de fazer uma pergunta para a Karen, porque muitas pessoas acham que pós-venção é para o sobrevivente do suicídio. Sobrevivente do suicídio, entendendo como aquele que tentou suicídio e sobreviveu. E que eu sei que você destaca isso muito, e foi a primeira pessoa no Brasil a fazer essa distinção. Eu gostaria que você nos explicasse, embora eu sei a explicação, mas para que os ouvintes, todos os colegas, pudessem saber essa distinção. Posso fazer, Renata? Eu já fiz. Claro, já fez e deve fazer sempre, doutora. Imagina, ótimo ouvir as duas. Doutora Alexandrina, sempre ótimo. Pode responder, por favor, Karen. Então, tá bom. Bom, Alexandrina, realmente tem essa confusão enorme aí do termo, né, por conta da tradução do survivor, que nos Estados Unidos é só sobrevivente, e aqui pode relacionar as duas coisas, sobrevivente de tentativa, que até faz mais sentido se a gente pensar na nossa língua, e lá nos Estados Unidos é usado o attempter, para a pessoa que tentou, né, que fez a tentativa de suicídio. E aí, então, aqui no Brasil, para poder fazer essa distinção e não dar essa confusão, a gente usa sobrevivente de tentativa ou sobrevivente do suicídio e sobrevivente enlutado, porque daí a gente está falando para essas pessoas que se sentem sobreviventes, que acho que é isso que é importante, né? Não é só um termo. Eles sentem que são sobreviventes realmente, que eles agora estão aprendendo a sobreviver. Então, precisamos fazer essa distinção, sim, e entender que pós-venção é luto por suicídio. Quando a gente está falando de sobrevivente de tentativa, é prevenção. Ok, muito obrigada. Temos uma pergunta da Adriana Barilari. Como lidar em situações onde a crença religiosa impede o familiar de buscar ajuda profissional, principalmente ajuda psiquiátrica? Olha, Adriana, essa é uma pergunta delicada, porque a gente vê isso acontecer, infelizmente, ainda com uma certa frequência, né? Da crença religiosa, não deixar que a pessoa fale sobre, principalmente se é suicídio, né? Que se coloca o suicídio como um pecado e, enfim, todas aquelas outras coisas que só vão gerar mais dor. A gente vai trabalhar muito com um aumento de consciência. Então, até para te contar, né, que tem muito padre, muito pastor vindo conversar sobre isso, estudando pós-venção, estudando suicídio, para também mudar a forma como vê. Então, acho que também é uma questão de tempo para que a religião veja de outro jeito. A religião católica já está falando de outra forma, os espíritas já estão falando de outra forma, os evangélicos aí também o que a gente vê é que depende muito, né, do pastor, como que ele vai tratar o assunto ou não. Mas a gente vai trabalhar aumento de consciência, né? Vai mostrar para aquela pessoa, se você não está bem, se você precisa de ajuda, né? Vamos tirar esse preconceito de lado e Deus, né? Ou o que a pessoa acreditar, vai te ajudar sim no que você acredita, mas você está precisando de alguma outra coisa junto. Então, vou muito nessa conversa e nesse acolhimento, porque também às vezes eles chegam muito machucados, achando que o ente querido está no inferno ou lugares terríveis que aumentam ainda toda a dor e a culpa que eles sentem. Alexandrina, você quer complementar?
Não, eu acho que você falou bem, a única coisa, né, é isso de que as religiões colocam, né, a pessoa está no inferno, né? Nós não somos ninguém para julgar quem vai para o céu e para o inferno, e nem muito menos com isso. E muitas vezes a gente tem que considerar que a pessoa estava em sofrimento, estava numa dor emocional grande e ela não achou outra saída. E para quem tem algum credo religioso, sabe da misericórdia e da graça de Deus, que isso vai fazer de acordo com cada credo da pessoa, entender que Deus pode considerar tudo, não é só o ato. Né? A Alexandrina fez isso, mas o que eu fiz durante toda a minha trajetória? Eu acho que isso tudo entra na balança e nós não somos ninguém para dizer foi para lá ou foi para cá. Isso são conjecturas que nós fazemos, mas, na verdade, a nossa finalidade é fazer a prevenção enquanto a pessoa está viva, enquanto é a prevenção universal, é a prevenção para as pessoas com fator de risco e a pessoa pós-tentativa, que é a prevenção dirigida. Mas também a pós-venção. Uma vez perdendo, como eu elaboro essa perda? Assim como tem tido essas tragédias, né? Por exemplo, o incêndio da Boate Kiss, o tsunami que ela mostrou, como é que nós ajudamos essas pessoas a elaborar o luto? Tudo são perdas, e cada perda tem a sua particularidade no luto. E a gente não pode julgar, ele não devia ter ido na praia, ele não devia ter ido na boate, devia ter ficado em casa. A gente tem vida, e a gente vai ser uma somatória de acontecimentos. Não é um, e não somos ninguém para fazer julgamento. Cabe a nós, eu digo, fazer. O porquê pertence ao homem lá de cima. É tão bom ouvir vocês. Olha, a gente cobriu praticamente todas as perguntas que tínhamos aqui, mas realmente é um assunto que a gente pode ficar horas e horas, mas temos um tempo, então eu gostaria de pedir para que façam as considerações finais. Por favor, podem ficar à vontade. Acho que eu vou pedir para a doutora Karen primeiro e para a doutora Alexandrina, que é a nossa moderadora, fazer o fechamento final. Então, por favor, doutora Karen, pode começar com as suas considerações finais. Bom, queria primeiramente agradecer, né, poder estar aqui hoje. Queria agradecer muito a Cristália por trazer esse assunto, para a gente poder refletir sobre isso. Acho que como, né, a gente falou desde o início, é fundamental que a gente possa falar mais abertamente, saber como agir, então também aumentar a capacitação das pessoas com relação a lidarem não só com as suas perdas, mas também como lidarem com as pessoas que perderam. Tem muita coisa que a gente pode fazer, vocês viram lá aquele esqueleto que eu tentei mostrar para vocês, muita atividade de pós-venção, muita coisa para ser oferecida, para ajudar um pouco essas pessoas dentro desse sofrimento imenso. Uma coisa que eu falo muito nos grupos de apoio que a gente faz, agora todos online, é que a gente possa, além de olhar para o sofrimento dessas pessoas, olhar para todo o amor que elas têm e que uniam, né, que elas sentem por essa pessoa que foi embora, que isso também possa ficar do nosso lado e possa nos ajudar também quando a gente vai entrar em contato com essa dor tão profunda de quem perdeu alguém para o suicídio. Bom, agradeço muito a Cristália. Renata, muito obrigada. Alexandrina, sempre delícia, né, conversar com você. Poderia ficar aqui um tempão falando. Agradeço muito a oportunidade e a conversa muito boa que a gente teve hoje. E a todos vocês que assistiram, muito obrigada. Eu tenho para te agradecer, Karen, por você ter aceito esse convite, esse desafio aqui. Agradecer a Cristália por ter concedido a minha honra de poder selecionar os temas, de ser a moderadora, de participar, e a todos que estão nos ouvindo. Quero lembrar que a Cristália está me prometendo, espero que cumpra, que vai gravar os programas e no futuro estará disponível para a classe médica poder ouvir. Seria importante se a gente pudesse estender isso para outros profissionais de saúde, não só médico, porque o programa não está falando de medicação nenhuma, então talvez a gente consiga isso com a Cristália. Mas a pós-venção é a dor do profissional, é a dor da família, é a dor dos profissionais do bombeiro, da polícia, é a dor de toda a equipe, a enfermagem, é a dor dos colegas de escola, dos colegas de trabalho, é a dor daquele que viu na rua, qualquer coisa é importante. Então, assim, a pós-venção precisa ser falada, ela não deixa de ser a prevenção dos enlutados por suicídio, dos sobreviventes. Então, pense nisso com muito carinho e comece a pensar nos motivos de viver todos que estão nos assistindo.
Muitas vezes nós falamos desse tema com um certo cuidado, porque a gente não sabe quem está na plateia. Todos, procure ajuda. Se você identifica num familiar, num amigo, em alguém, ofereça ajuda. Tem como prevenir. Pode, como é a palavra, ser prevenido. Pode se a gente agir, se a gente tomar atitude. E é isso que eu estou desejando nessa série que a Cristália tem me feito. Muito obrigado, Renato, muito obrigado, Karen, e a todos os participantes que até agora estão online, fielmente na nossa assistência. Muito obrigada, Renato. Obrigada, doutora. É impossível não ficar até agora ouvindo vocês. Bom, mais uma vez, em nome do Laboratório Cristália, nós agradecemos a todos pela presença e aproveitamos, agradeço a doutora Alexandrina e a doutora Karen, excelente... Muito bem, como eu falei agora há pouco, convido vocês, então, ao nosso próximo webinar, que vai acontecer na próxima terça, às 19h30, pontualmente, com o tema Tratamento Psicofarmacológico do Paciente em Risco de Suicídio, com a presença do Dr. Teng Tung e, novamente, a nossa querida doutora Alexandrina Meleiro. Esperamos ver vocês, então, na próxima terça-feira, mais uma vez, em nome do Laboratório Cristália. Agradeço a todos pela presença. Obrigada. Webinar Positivamente. Apoio Cristália, sempre um passo à frente.